Quando pensamos em super-heróis, vem à mente capas, voos e explosões. Mas imagine agora o herói que perdeu a sua armadura, que foi forçado a trabalhar no escritório como um ser humano comum. Esse é o universo de Dispatched. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory. E hoje vamos conhecer esse mundo e cada um dos heróis que fazem o trabalho sujo das ruas aos bastidores, desde o nosso protagonista até o mais estranho membro deste universo. O jogo Dispatched, desenvolvido por Red Rock Studios, é uma aventura episódica que mistura narrativa, escolhas, humor e estratégia, muito similar aos jogos da Telltale. Inclusive, esse estúdio é feito por ex-membros da Telltale Games. Você assume o papel de Robert Robertson III, também conhecido como Mecha-Man, um herói que perdeu sua armadura em combate e agora tem que trabalhar como despachante para uma equipe de ex-vilões que querem se tornar heróis. No centro está a agência de super-herói Dispatched Network, ou SDN, que envia esses heróis para incidentes pela cidade. E você, no comando, escolhe quem vai para qual missão, equilibrando os egos, habilidades e gerenciando o tempo de resposta, políticas no escritório, perdas e ganhos. Este é o tipo de situação do dia a dia que você vai ter que lidar com Dispatched. Neste vídeo, vamos descobrir cada personagem da equipe central, seus passados, poderes, dilemas e, é claro, como eles se encaixam nessa bagunça toda desse universo. Nosso primeiro personagem é Robert Robertson III, ou Mecha-Man. Robert é o nosso ponto de vista, e o cara que vestiu a armadura e provou o estrelato e depois perdeu tudo. Sua armadura, o Mecha-Man, foi destruída, e agora ele precisa reconstruir toda a sua vida e seu legado. Sem superpoderes, ele depende da sua inteligência, networking e da agência SDN para reconquistar a relevância e o seu traje. Ele não só tem a obrigação de gerir as missões, ele vive as consequências de suas decisões. Confiança, fracasso e redenção. Sua função é ser o despachante-chefe. Sua motivação é retomar a vida que perdeu e mostrar a todos que ele ainda pode ser um super-herói, mesmo sem a sua armadura. Nosso próximo herói da lista é Sonar, o morcego-homem ou homem-morcego. Super inteligente, ele é um membro do Z-Team que tem, além de inteligência elevada, um corpo estranho por si só. Ele alterna entre as formas, às vezes estando mais para o lado de morcego e tendo mais força, porém instintos bestiais, e às vezes tendendo mais para o lado híbrido humano, onde reforça sua inteligência, porém com uma aparência esquisita. Seu dilema é ter o poder e a aparência monstruosa ou tentar ser humano fora do padrão. No time, ele representa aquele herói que não parece um herói, que tem mais cara de vilão. Nosso próximo herói é Flambé. Flambé é um ex-vilão que virou herói e está buscando a redenção. Com uma pele à prova de fogo, ele tem um perfil impulsivo, explosivo e até um pouco de cabeça quente. Mas quando o seu fogo acende, ele consegue resolver as missões com muita facilidade. Mais focado em combates e menos ideal para missões estratégicas e com inteligência, Flambé é o membro do Z-Team que está buscando a redenção para não repetir os seus erros do passado. A próxima membra da nossa lista é Invisigal. Ela é uma ex-vilã que está buscando se tornar uma heroína. O poder dela é a invisibilidade quando segura a respiração. Porém, ela tem problemas com asma e utiliza bombinha, então acaba não ajudando muito ela a utilizar seus poderes em plenitude. Ela busca quebrar um pouco os paradigmas do manual do herói e vive testando os limites de Robert, mostrando que ela, por detrás de toda sua rebeldia, ainda tem o sonho de se tornar uma heroína. Nossa próxima personagem vem direto do inferno. Malévola é uma demônia com espada grande e cria portais. Uma ex-vilã que buscou virar uma heroína. Ela manipula o espaço através de seus portais e é ótima de combate de espada. Pode mudar o campo de batalha num instante. Seu maior dilema é que será que um demônio pode se tornar um herói? Será que essa redenção é possível? Nosso próximo herói é Golem, o construto de argila e terra. O gigante membro do Z-Team, ele é uma muralha, com extrema resistência e resiliência, utilizado para missões difíceis. Mas além da sua pura força bruta, ele traz aquele estigma do herói quieto e silencioso, porém que está sempre disponível para resolver as situações difíceis. Falando em força bruta, o próximo membro da nossa lista é Punch-Up. Punch-Up trabalhava no circo e resolveu trocar sua altura para ganhar o poder da força de 10 homens. Com isso, ele se tornou a força bruta do time, porém tem um coração muito gentil. Seu papel normalmente é revoltado para as missões de combate e também de diálogo, provando que ele, apesar da sua baixa altura, consegue resolver seus problemas com simplicidade. A próxima heroína do nosso Z-Team é Prism, a popstar influencer do grupo,
que busca se tornar uma heroína. Seu poder é baseado na luz e nos reflexos, podendo cegar e distrair os inimigos. Ela tenta conciliar a fama mais a vida de heroína, porém não tem sido fácil, e representa a imagem dos heróis que buscam fama na rede social, esquecendo o sentimento de heroísmo. A próxima membra é Coupé. Coupé é uma ex-assassina com o poder de controlar as sombras e utilizar do voo. No time, ela é muito focada em missões de infiltração e missões furtivas. Seu dilema é que será que uma assassina pode se redimir e se tornar uma heroína? Será que em vez de só matar ela pode proteger também? Nosso próximo herói é Phenomenon Man. Ele é o herói que representa o estigma do Superman, ou seja, super força, super voo, super popularidade, veio de outro planeta. Ele era o rosto da SDN e agora tem as suas dúvidas por conta de um fim de relacionamento. Ele representa o herói da popularidade e que é quase invencível, porém tem dificuldades para lidar com a vida humana, por não ser deste planeta. Nosso próximo membro é o Waterboy. Ele é o faxineiro da SDN e pulveriza água pela boca e pelo seu corpo, sendo um potencial candidato a membro do Z-Team. Ele traz o humor e a surpresa, mostrando aquele herói inesperado, que através dos poderes mais inúteis pelos olhos de muitos, pode conseguir transformar numa habilidade de herói. Além desses membros do Z-Team, temos também aqueles que administram a SDN. Entre eles está Blonde Blazer, a heroína corporativa que tem super força, super voo, super resistência e uma alta popularidade. Porém, por conta disso, ela tem uma vida distinta. Uma vida que é a Blonde Blazer, com o marketing envolvido e tudo perfeito, e a vida dela como ser humano normal. Por isso, ela dá uma chance a Robert, pois ela entende que ele consegue ver além do título de super-herói e fazer aquilo que é realmente o verdadeiro heroísmo. E por fim, temos Chase, ou Trackstar, o mentor e ex-velocista, que por conta do seu poder de super velocidade, acabou tendo um preço alto desse poder, o envelhecimento rápido, na mesma proporção. Ele representa o herói veterano e que está sempre disposto a guiar e dar dicas para os novatos. No jogo, ele ajuda Robert a entender o novo mundo de despachante. E esses foram os heróis da SDN. Não são todos perfeitos, não são todos estáveis, mas todos tentando fazer a coisa certa e dando o seu melhor. Este é o mundo de Dispatched. Nos perguntamos, o que faz um herói de fato? É o poder que os define? As armaduras que vestem? Ou a escolha que você faz no seu dia a dia? Comenta aí, quem é o seu personagem favorito? E se você já jogou o jogo e se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos, porque aqui sempre tem vídeo novo. Até a próxima!